voltamos e já estamos aqui com o nosso entrevistado. Deixa eu mostrar para vocês, não vai dar para eu mostrar. Fala alguma coisa, Luciane, que a câmera não está bem nele, não. Tô falando. Enquanto isso, tá arrumando a câmera. Vocês estão vendo que ajeitou aí, tá muito melhor. Agora sim, agora tá bem. Boa noite, Ronei. Seja bem-vindo. Boa noite, Luciana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, poder falar mais um pouquinho sobre a segurança do nosso processo eletrônico de votação. E é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente questiona, né? E se questiona é porque tem dúvida. Exatamente. E é somente falando que a gente tira essas dúvidas. Exatamente. Gente, eu vou contar para vocês quem é o Ronei que está aqui. O Ronei César de Oliveira, ele é bacharel em informática pela Universidade Federal do Paraná e em Direito pela PUC. Isso, exatamente. Ele é pós-graduado em Desenvolvimento Web pela Universidade Positivo. É analista judiciário e chefe da seção de gestão de urnas do TRE Paraná. É a pessoa certa para você tirar todas as suas dúvidas sobre o voto impresso ou o voto eletrônico. Sem dúvida nenhuma. Como é que você foi parar lá no TRE? Conta para mim. Na verdade, eu tenho uma história até que eu comecei a ter um contato com o TRE antes de efetivamente ingressar no TRE. Ah, é? Como porque que era esse contato? A primeira utilização de urnas eletrônicas foi em 1996. Nossa, faz tanto tempo Faz assim, tempo, Jesus faz do tempo. céu. E na época eu cursava a faculdade de bacharelado em informática na Universidade Federal. Como foi a primeira eleição com urnas eletrônicas, né, existia uma certa insegurança, né, porque eram muitas novidades. Sim, né? e mudou completamente. Mudou completamente. Né? Então o TRE na época procurou nas universidades as pessoas que estavam cursando cursos na área de informática para atuarem como secretários de prédio, que eram os responsáveis principalmente pela parte final ali da transmissão dos dados, né, auxiliar as sessões eleitorais, se apresentasse algum problema nos equipamentos. E eu fui convocado para trabalhar como secretário de prédio em 96. No ano seguinte, em 97, o TRE fez um concurso específico de informática. E eu acabei fazendo o concurso e ingressando no TRE. Né? Quer dizer, então você começou desde o início de tudo isso. Exatamente, acompanhei desde a primeira eleição informatizada. E de lá para cá, quais foram as mudanças que você viu nesse próprio processo eletrônico? Muito boa pergunta, Luciana, porque para quem acompanhou recentemente as questões lá no Congresso, né, inclusive eles fizeram comparação com outros equipamentos na década de 80 com a urna eletrônica, né, como se não tivesse ocorrido nenhuma evolução. Né, sendo que o que nós temos, na verdade, por fora, nós não temos tanta diferença assim das urnas eletrônicas que nós temos até hoje com as de 1996. Né? Uma pequena ou outra diferença estética. Mas por dentro mudou completamente. Né? Toda a questão de tecnologia, inclusive de segurança. Só para você ter uma ideia, na última eleição nós tivemos só no estado do Paraná 3.328 urnas que estavam boas, mas que não puderam ser utilizadas, porque como elas já eram muito antigas, elas não estavam de acordo com os requisitos de segurança para serem utilizadas na eleição, a partir do hardware mesmo, os componentes dela. Né? Então, sempre as urnas estão evoluindo. Quer dizer, não é a mesma. Para quem imagina que desde lá no início, em 96, colocava lá os dados do seu candidato, como agora mudou. Mudou. E não é só a questão de velocidade de processamento, de espaço de armazenamento, são questões de segurança também. Como, por exemplo, tá? Quero saber essas questões de segurança, que é o que mais nos interessa até nesse momento, né? Já que no Congresso Nacional se está discutindo nesse momento o voto impresso. Sim. Então existe uma comissão especial para analisar, existem defensores realmente muito ferozes do voto impresso. Inclusive aqui em Almirante Tamandaré tem outdoors na cidade defendendo o voto impresso. Então eu preciso saber de você, segurança, qual é o nível que nós temos de segurança? Vamos lá, nós temos mais de 30 barreiras de segurança, tá? A segurança da urna eletrônica, ela não se restringe somente à urna eletrônica. Né? Uma coisa que muita gente não sabe ainda é que a urna eletrônica ela não tem conexão com a internet.
Então, isso é até uma das perguntas que muita gente faz, né? Se o hacker consegue invadir o site da NASA, do FBI, né? Das Forças Armadas, por que ele não conseguiria invadir uma urna eletrônica? Porque o site fica na internet o tempo todo. E a urna eletrônica não, ela não tem conexão nenhuma com a internet. Essa é uma das questões de segurança, mas não é a única, né? Até porque os sistemas que rodam na urna eletrônica, eles são desenvolvidos antes, né? E esses computadores podem até ter acesso à internet. Mas aí existem outras questões de segurança, né, para que esses sistemas não sejam hackeados. Na verdade, até a questão da segurança da urna eletrônica começa no projeto da urna eletrônica. A nossa urna eletrônica, ela tem uma grande diferença em relação à que é utilizada nos outros países. E aí vem uma resposta a outra pergunta que muita gente faz também, né? Por que outros países não utilizam a nossa urna eletrônica? Com certeza eu ia ter que fazer essa pergunta. Então eu já estou facilitando a tua vida. Você vê que as dúvidas geralmente são as mesmas, né? Então assim, a nossa urna eletrônica, ela foi desenvolvida um projeto único. Tá? É um projeto nacional do qual participaram, além da Justiça Eleitoral, né? Participaram na época especialistas das Forças Armadas, do ITA, do Ministério das Comunicações, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então foram várias pessoas de várias áreas que participaram. E diferentemente dos outros países, a urna eletrônica lá pertence à empresa que fabrica a urna. Tanto que nos Estados Unidos, por incrível que pareça, depois da eleição é possível comprar pela internet uma urna eletrônica. Você tá de brincadeira. Não. E sabe o que é? E não para por aí. Tá? Eu já soube de gente que comprou urnas eletrônicas nos Estados Unidos pelo eBay com os votos dentro da urna. Não. Sendo que aqui, o que acontece? O projeto é feito e entregue para a empresa que vence a licitação, que por sinal nunca foi uma empresa venezuelana, tá? Que foi outra fake news. Né? Aliás, são muitas fake news. E também, se fosse a empresa venezuelana, não teria problema nenhum, porque da maneira como é feito o projeto, a urna, quando sai da empresa, ela só tem duas teclas que funcionam. Só funciona o branco e o corrige nela. E a única coisa que roda na urna é um sistema de teste dos seus componentes. Então a urna sai dessa situação na fábrica. Tá? As urnas até agora eram fabricadas pela empresa Diebold, em Minas Gerais. A última licitação foi vencida pela empresa Positivo, que, né, está em processo de fabricação das urnas em Ilhéus, na Bahia. Inclusive devemos receber esse ano já algumas urnas modelo 2020. Né? E aí sim nós já temos algumas mudanças visuais na urna. É mesmo? Houve algumas adaptações nas urnas, né? Até depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então ela sai da empresa nessa situação, e quando ela chega na sede dos tribunais regionais eleitorais, ela recebe um certificado que é próprio da Justiça Eleitoral. Só a Justiça Eleitoral possui esse certificado. E esse certificado faz com que a urna esteja apta a receber outros programas, desde que esses programas também tenham um certificado da Justiça Eleitoral. Tá? Então essa é mais uma questão de segurança. Na urna eletrônica, só vai rodar um programa que esteja autorizado, vamos falar de uma maneira mais simples, né, a rodar pela Justiça Eleitoral. Então qualquer programa externo, né, que tente se rodar na urna eletrônica, ou uma versão adulterada do programa, a urna eletrônica vai bloquear a execução desse programa. Ela vai travar. Como é que ela bloqueia? Ela faz uma inicialização em várias etapas. Tá? Então ela vai verificando, ela possui primeiro um hardware, né, um dispositivo de segurança que vai controlando todo o funcionamento dela. Então esse hardware vai verificando ali. Ele vai verificar como é que está a BIOS, né, que é uma parte da inicialização de qualquer equipamento de informática. Né? A BIOS está ok, ela está íntegra. Né?
Tá ok. Então eu passo para a etapa seguinte, né? E assim ela vai indo até carregar no dia da eleição o sistema de votação, né? Ou qualquer outro sistema que a gente esteja rodando na urna, um sistema de exercitação da urna, por exemplo, né? Se qualquer um desses componentes, seja de hardware ou de software, se ela verificar através de o que nós chamamos de um desafio criptográfico, né? Então ela verifica ali com algumas chaves de criptografia. Se ela verificar que existe alguma inconsistência, ela para a inicialização e deixa numa tela preta com uma mensagem de erro. Tá, então isso impediria, na realidade, qualquer pessoa de ir lá e resolver, ou empresa, ou enfim, Isso, seja lá quem for, exatamente. de fazer essa colocação de itens. Exatamente, tanto o hardware quanto o software malicioso. Tá. Uma pergunta que fizeram para o desembargador Tito quando ele veio aqui, eu vou fazer para você, porque ele não tem essa informação de tecnologia que você tem. A ouvinte Ellen de Curitiba, eu lembro que foi ela perguntou o seguinte: bom, mas quem ganhou foi a Universidade Positivo. E nós sabemos que tem o senador Oriovisto do Positivo, que tem seus interesses políticos. Ele não poderia te entregar essa urna de uma forma diferente daquela que deveria vir? Não poderia, tá? É a mesma questão de se fosse, por exemplo, uma empresa venezuelana, né? A coisa serve para os dois lados. Não poderia porque o projeto da urna eletrônica não permite isso. Tá? A empresa tem que fabricar a urna de acordo com o requisito que é entregue para ela. E o requisito que é entregue para ela não permite que a urna tenha um comportamento diferente. Um comportamento anômalo, né? Um comportamento malicioso. Tá? E ela só vai rodar depois o que tiver um certificado da Justiça Eleitoral. E para tentar rodar alguma coisa que não faça, por exemplo, uma contagem correta dos votos, né? Seria um programa que não teria assinatura digital da Justiça Eleitoral, não teria o certificado, então não tem possibilidade de... Até porque, assim, pela informação que eu tenho, né, o senador Oriovisto ele já não tem mais participação na Positiva Informática. Mas também, independente disso, mesmo né, que tivesse, não teria problema nenhum. Tá, outra questão que eu quero fazer para você, que eu não fiz, aliás, mas sempre vem à minha cabeça para fazer, porque em Matinhos as pessoas se questionavam muito. Eu estive em Matinhos numa campanha eleitoral, e um candidato, era candidato de oposição, chegou para mim e disse: Luciana, me chamaram para uma reunião em Curitiba e eu quero saber o que eu devo fazer. É um grupo que disse que quem esse grupo quer e define ganha a eleição. E que a gente não precisa fazer nada, é só ficar em casa e eles conseguem manipular e a pessoa ganha a eleição. E eles disseram que se eu não fechar com eles, outro vai fechar. Eu falei para ele: você acredita? Eu acredito nisso, porque imagina o que vai acontecer. Obviamente ele chamou a mim, mas pode chamar outra pessoa. Eu falei: você sabe por que ele chamou você? Enfim, eu disse isso para ele naquele momento, mas ele continuou com a dúvida. E aí você vai me esclarecer. Ok. Eu falei para ele: sabe por que eles chamaram você? Porque você nunca vai denunciar. Se você perder a eleição, você vai ficar quieto, porque o que você estava fazendo é ilegal. São estelionatários. É possível um grupo dizer: vamos mudar a eleição e vamos fazer o fulano ganhar? Ou, como diz o próprio Jair Bolsonaro, anular parte dos votos dele, passar parte dos votos dele para uma outra pessoa, porque ele teria que ter vencido no primeiro turno? Qualquer um pode dizer qualquer coisa, né? Vamos explicar então como é que funciona essa questão dos programas que rodam na urna eletrônica, né? Primeiro, o programa que roda na urna eletrônica em Matinhos na eleição é o mesmo programa que roda em Curitiba, que roda em Brasília, que roda em Quixadá, no Ceará, que roda em Erechim, no Rio Grande do Sul, enfim, é o mesmo programa que roda no Brasil todo.
Tá? Esse programa ele é desenvolvido no TSE, tá? E desde 6 ou 7 meses antes da eleição, os partidos políticos e outras entidades fiscalizadoras, mas eu friso bastante a questão dos partidos políticos, já têm acesso ao acompanhamento do desenvolvimento desses programas. Então eles podem verificar, tá? Porque a urna eletrônica basicamente é um computador, é um equipamento. O computador só faz o que ele está programado para fazer. Né? Então, se houvesse alguma contabilização incorreta de votos, alguma coisa, isso teria que estar no código-fonte do programa. Né? E as entidades fiscalizadoras, dentre as quais os partidos políticos, já têm acesso a isso previamente. Tá? Então esse desenvolvimento ocorre, né, até cerca de mais ou menos 20 dias antes da eleição, quando nós temos a versão final. Nós chamamos ela de versão lacrada. Por que nós chamamos de versão lacrada? Porque aí existe uma outra cerimônia no TSE, né, que é a cerimônia de assinatura e lacração dos sistemas. Nessa cerimônia, que os partidos políticos também podem participar. Podem, mas poucos participam. Exatamente. Né? Então ali a gente tem a participação do Congresso, da Polícia Federal, da OAB, do Ministério Público. Da própria imprensa. Da própria imprensa. Né? Mas eu falo dessas instituições porque são instituições que elas fazem a assinatura digital dos programas. Que funciona como se fosse uma assinatura mesmo, né? Só que de maneira digital. E esses programas ali, quando eles são lacrados e assinados, é feita uma cópia desses programas em uma mídia física que fica gravada, fica armazenada num cofre lá no TSE. Então, até hoje, se alguém falar alguma coisa, na eleição de 2002, 2 ou 12, tanto faz, né? O programa tinha um comportamento tal que não deveria ter. Né? Basta pegar a cópia da mídia que está lá no TSE e verificar. O programa foi feito de forma a fazer isso? Né? Tem essas instruções no código-fonte? Se não tiver, trata-se de mais uma fake news. Né? E nessa cerimônia, além dessa cópia, é gerado também o que nós chamamos de código hash. Né? É um resumo digital. Como é que funciona isso? É um algoritmo, né? Um cálculo já pré-determinado ali, que ele analisa todos os caracteres que existem no código-fonte de cada um dos programas que vão rodar na urna eletrônica e também nos sistemas que vão rodar nos computadores. Tá? Então isso não é restrito à urna eletrônica, isso vai também para os sistemas eleitorais. Que vão receber depois os votos? Mesmo os de antes. Tá? Os que vão gerar, por exemplo, as mídias que vão para as urnas eletrônicas, okay. Né? E também os que vão depois receber, totalizar, transmitir. Né? Então é gerado ali com base nesse cálculo um resumo. Então são vários caracteres ali, caracteres maiúsculos, minúsculos, enfim, né? um conjunto grande de caracteres ali. E posteriormente, inclusive existem algumas auditorias que funcionam com base nisso, pode-se pegar qualquer programa da urna ou do sistema, né, e solicitar que com a mesma fórmula de cálculo, calcule-se o código hash, o resumo digital daquele programa que está sendo executado. Se o programa for exatamente igual ao que foi assinado e lacrado lá no TSE, o resumo digital será exatamente igual. Se houver um ponto, uma vírgula diferente, o resumo digital já vai ser diferente. Então esse é um dos pontos de auditoria que existe. Emitir ali o resumo digital dos programas, das urnas e dos sistemas eleitorais e comparar com esses anteriores, que são inclusive públicos, eles são publicados na internet pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que se verifique que o programa que está rodando ali, por exemplo, na urna eletrônica no dia da eleição, é exatamente o mesmo que foi gravado lá no TSE. Tá, e depois dessa cerimônia de lacração, o que acontece com essas urnas? Onde elas ficam fisicamente? Bom, vamos lá. As urnas, elas não são utilizadas só na época da eleição.
Tá? Como elas são equipamentos, né, elas possuem bateria para funcionar em caso de energia elétrica, periodicamente elas são exercitadas. Tá? Então existem os locais de armazenamento de urnas eletrônicas, em que ali a cada mais ou menos 4 meses a gente faz um ciclo de testes nelas para verificar se todos os componentes estão funcionando bem, da carga em bateria, essas questões. No período mais próximo à eleição. Tá? Depois que você já tem esses sistemas lacrados, né, existem 2 cerimônias, que essas 2 cerimônias já ocorrem nos locais de armazenamento, né, nas zonas eleitorais mesmo, né, que são, a primeira delas é a cerimônia de geração de mídia, e a segunda é a de carga e lacração. Essas 2 cerimônias, elas são públicas, tá? Então elas são divulgadas através de edital. Algumas instituições como o OAB, né, Ministério Público, essas elas são praticamente que intimadas a comparecer, né? Então, mas além disso o juiz eleitoral vai estar lá, o promotor eleitoral estará lá, né? A imprensa pode acompanhar e qualquer cidadão que quiser pode comparecer, né? Como elas são divulgadas anteriormente através de edital, né, é só chegar lá no dia e horário definido e acompanhar. O que acontece nessas 2 cerimônias? A primeira delas, que eu falei, é a geração de mídias. Essa cerimônia, ela prepara umas mídias, né, como o nome diz, que são basicamente um cartão de memória e um pendrive, que vão levar as informações da eleição para a urna eletrônica. Ou seja, o nome dos candidatos, a fotinha, isso, exatamente. Né, quais são os eleitores daquela sessão, né, porque a urna só vai ter a informação dos eleitores daquela sessão. Né, e a logística disso depende muito de local para local. Né. Alguns, como tem menos urnas eletrônicas, eles já costumam fazer na sequência. Então, às vezes, eles fazem uma cerimônia no período da manhã, a de geração de mídias, e à tarde já fazem a carga e lacração com as mídias que eles geraram pelo período da manhã. Em outros municípios eles podem marcar isso para o dia seguinte. Né? Ou municípios que têm várias zonas eleitorais, de repente podem colocar ali um dia para cada zona eleitoral gerar as mídias e na sequência repetir esse procedimento para carga e lacração. Na carga e lacração, que é a segunda cerimônia, essas mídias são levadas para a urna eletrônica e ali sim a urna vai receber todas as informações para a eleição. Inclusive, na cerimônia de carga e lacração, existe mais uma auditoria que é obrigatória. Qual? Como é que é essa? Ela é chamada de verificação pré-eleição. Tá? Então ali, a primeira parte da auditoria consiste na impressão e conferência dos códigos hash, dos resumos digitais. Tá? E existe ainda uma outra auditoria, que é uma votação simulada. Então a urna é colocada num modo simulado de votação, que é acionado através do sistema próprio para isso, né? Em que ali vai ser possível verificar se todos os candidatos estão na urna, né? Se a numeração e a foto dos candidatos estão corretos, se no final da votação ela está somando certo os votos, né? E depois que é feita essa conferência na urna, aí ela pode voltar à situação de carga oficial, né? De voltar para a eleição oficial. No final dessa cerimônia de carga e lacração, a urna é lacrada, né? com lacres próprios que são oriundos da Casa da Moeda. Tá? São jogos de lacres numerados e são lacres que eles possuem uma característica que, uma vez que eles sejam colados na superfície, se você retirar esse lacre, ele vai demonstrar que ele foi retirado. Então vai aparecer tipo uma marca d'água nele, né? Mostrando ali, normalmente vem ou um TSE escrito, né? Vários TSE, né? na verdade, ou um violado, ou, né? Alguma mensagem assim. Mas é fácil de diferenciar, né? E também, esses lacres, além dessa característica, como eles têm a numeração, existe uma ata dessa cerimônia, e nessa ata são colados
um lacre de cada um dos jogos, né, com a identificação, dizendo qual urna recebeu aquele jogo de lacre. Então, posteriormente, você tem a garantia de que a urna não foi manuseada até o dia da eleição, pelos lacres, que você pode comparar com a ata da cerimônia de carga e lacração, para ver realmente, esse daqui é o lacre que foi colado naquele dia. As assinaturas estão aqui, então tá tudo certo, essa urna não foi mexida. Além disso, existe também, como questão de segurança, uma vez que você conclua o processo de carga nas urnas eletrônicas, elas só vão permitir que alguma coisa diferente seja feita nelas a partir do horário que está definido para emitir um documento que nós chamamos de zerésima no dia da eleição, que normalmente é 1 hora antes do início da votação. Gente, presta atenção no que é a zerésima. O que é a zerésima? A zerésima. 1 hora antes do início da eleição, e isso funciona pelo horário da urna, né? Porque como a urna não é conectada à internet, não tem como você fazer um acesso remoto, né, na urna para alterar o horário. Então, 1 hora antes da eleição, é possível emitir um documento chamado zerésima, né, que indica que todos os candidatos naquela urna possuem 0 voto. Por isso o nome zerésima. Tá? Isso até inclusive deu confusão numa eleição de conselho tutelar. Por quê? Porque antigamente o formato da zerésima era assim. Ele colocava o nome de todos os candidatos e do lado 0, né, quantidade de votos. E isso foi mudado para gerar uma economia de bobina. Então foi feito um estudo, né, e verificaram que em São Paulo, por exemplo, onde a quantidade de candidatos é muito grande, conseguia-se economizar até cerca de 20% da bobina mudando o formato. Então hoje a zerésima não tem 0. A zerésima diz, os candidatos abaixo não possuem votos. E coloca o nome do candidato e o número. E numa eleição de conselho tutelar, acharam que o número eles acharam que aquele número é a quantidade de votos. Entendi. Oh, meu Deus do céu. Deve ter dado uma confusão mesmo. Deu. E na eleição normal também aparece dessa forma? Também aparece dessa forma. Jeito, é um modelo padrão. O 45, 25, 12, o 13, não são a quantidade de votos, tá? É o número do partido ali do lado do candidato. É só olhar em cima, né, que vai ter a mensagem ali. Os candidatos, essa urna não possui justificativas nem votos para os candidatos abaixo. E no final, daí já sai a impressão da quantidade de votos. Ou seja, terminou a eleição, já na sequência tem como fazer essa verificação também. Exato. Aí é um outro relatório que nós chamamos de boletim de urna. Tá? Por isso, muitas vezes, o candidato sabe que já ganhou. Não é porque ele fraudou a urna, é porque ele pegou lá a quantidade de votos de cada sessão. Isso acontece muitas vezes, Luciana, principalmente em municípios menores, né? É importante até frisar, porque muita gente fala, eu confio na urna eletrônica, mas eu não confio na totalização ou eu não confio na transmissão. Né? Quando a urna eletrônica encerra a votação, a primeira coisa que ela faz é a impressão da primeira via do boletim de urna. A partir desse momento, o resultado daquela sessão é público. Né? Já se sabe o resultado daquela eleição. Se posteriormente alguém tentar adulterar, não vai bater com o que foi impresso ali. Transmissão, seja lá o que for, se pedir uma auditoria vai sair porque tem esse relatório já impresso. Exatamente. Né? Então, no interior, principalmente, o que acontece? Como tem locais distantes em que às vezes você não consegue transmitir o resultado para totalizar, né? Ou como na eleição anterior, que o TSE centralizou toda a totalização do Brasil inteiro lá, né? O pessoal tirava a foto, lia o QR Code, né? De alguma maneira, ou passava por telefone mesmo, um número, mas de alguma maneira eles centralizavam as informações de todas as urnas eletrônicas e somavam ali numa planilha mesmo, ou até num bloco de papel.
né? E aí você já tinha o resultado antes da Justiça Eleitoral. Aliás, fiz muito isso quando fazia coordenação de partidos políticos. Porque, claro, né, você pega os boletins, pede para cada um dos fiscais pegar em cada urna. Sim. E você centraliza e tem esse resultado. Já sabe o que vai acontecer até o final da transmissão. Exato. E deixa eu até aproveitar, então, pegar um gancho aqui, já que você falou da transmissão, né? Porque assim, não é só isso que garante, tá? Que você não tem nenhuma adulteração na transmissão. Existem várias outras questões também para impedir que ocorra, né, uma adulteração dos dados nessa etapa. Tá? Então toda a transmissão, por exemplo, ela ocorre por uma rede privada, né, uma rede protegida por criptografia, em que se alguém tentar quebrar a proteção para invadir essa rede, primeiro que ela já vai ter muito trabalho e vai precisar de muito tempo para isso. Então ela precisaria primeiro quebrar a criptografia da rede. Depois quebrar a criptografia do arquivo que está rodando lá. Porque o arquivo não é um arquivo de texto. Tá? Que nem muita gente coloca vídeo. Olha, quer ver? Eu vou fazer aqui um programinha que vai somar a cada 3 votos, vai desviar 1. Né? O desenvolvimento dos programas não é tão... Não, e o da Justiça Eleitoral não é um desenvolvimento caseiro assim. Né? E o arquivo que vai rodar, que vai ser transmitido, né? O boletim de urna, em formato digital mesmo, não é um arquivo em que vai estar lá escrito João 2 votos, Maria 3 votos. Né? Ele vai todo criptografado também. Então o hacker teria que também quebrar a criptografia do arquivo. Aí ele teria que adulterar, né, ou criar um novo arquivo. Teria que colocar nesse arquivo, criptografar esse arquivo, né, com uma chave que ele não tem. Colocar as assinaturas digitais que ele não tem. Mas depois que ainda conseguisse fazer tudo isso, colocar esse arquivo de novo na linha de transmissão e mandar para o TSE. Só no tempo que eu demorei para explicar isso daqui, o arquivo que veio da urna eletrônica já passou faz muito tempo. Além disso, existem outras questões também. Lá na cerimônia de carga e lacração, quando é dado a carga na urna eletrônica, existe mais um componente de segurança que nós chamamos de tabela de correspondência. A tabela de correspondência é um número bem grande que é calculado com base em vários itens. Né? Então, a data, o horário, o número interno da urna, que é um número único, o número da sessão eleitoral, que ela está recebendo carga, o número da zona eleitoral, a que ela pertence, e com base nisso é gerado lá, né, um número bem grande, que depois também é publicado, né, para que isso seja público, e quando qualquer boletim de urna chega para ser totalizado, uma das primeiras coisas que acontece é verificar: essa tabela de correspondência desse arquivo aqui é válida? Porque se não for válida, ele vai rejeitar o arquivo. Então tem mais essa questão de segurança também. Olha aí, gente, quanta coisa que você está ouvindo e pode fazer pergunta. Teve alguma coisa que te deixou dúvida? Vai lá e pergunta. Eu vou parar só pergunta um pouquinho. Tem bastante. Exatamente isso. Eu vou parar um pouquinho a nossa conversa para ver e ler o que o pessoal está mandando aqui para a gente. E a gente vai conversando no decorrer. Vamos na sequência. No decorrer. Vamos lá, gente. Quero mandar um abraço bem grande para todos vocês que estão compartilhando. Lembrando que no final do programa a gente tem premiação para quem compartilhar. Deixa eu ver quem está aqui através do Twitter. O Escuta Zé Ninguém continua retuitando aqui tudo aquilo que a gente colocou e a lembrança de que a gente vai ter também, na verdade já está tendo a entrevista de hoje aqui na Rádio e TV Tamandaré. Deixa eu voltar para dizer quem está participando. A minha irmã linda, Maria Luísa Novaes Fernandes, manda palmas, um abraço para ela. O Frederico Almeida, nosso chefe de cartório, grande dando boa Fred. noite. Boa noite, Fred. O Marcos Alves, o Madruga, um abraço bem grande para você, foi candidato a vereador e
da melhor qualidade, aquele tipo de pessoa que faz sem dinheiro nenhum as coisas acontecerem. Um abraço para ele, tá te dando boa noite. Boa noite. O Emerson Luiz, do blogueiro lá do De Olho Tamandaré, tá dizendo boa noite, povo lindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, né? Boa- Esse também a gente Povo responde. lindo, Boa noite. A Marília Regina Foltrão Pombo, minha tia linda, beijo pra ela, tá mandando palmas. Tatiane Politchuk diz, boa noite, cheguei, dá tempo de você compartilhar bastante, Tatiane, boa noite. João Santos, ele é de Cerro Azul, ele diz o seguinte, boa noite a todos vocês aí da rádio Tamandaré. Estou em sintonia aqui em São Sebastião, Cerro Azul, Paraná. Abraços a todos, abraço, João. Abraço, João. Arnaldo Milk, é de Curitiba, ele diz boa noite para Arnaldo Milk. O Frederico Almeida diz, grande Ronei, excelente profissional, ótimo colega e orgulho do nosso TRE. Muito obrigado, Fred. Fico lisonjeado com os seus elogios, ainda mais bacana. uma pessoa tão competente também, né? Ele é, viu? Posso dizer o Fred de é uma cátedra, pessoa... ele é realmente. E, aliás, também chegado na área de informática, né? Faz verdade. aplicativos Sim. muito bacanas. O Claudemir Alves, ele faz duas perguntas. É possível programar a urna eletrônica para manter um certo candidato na frente do outro? Essa é a primeira pergunta. Posso responder já? Claro, pode responder. Então vamos lá. Aí é aquela questão que eu falei, né? Tudo que roda na urna eletrônica, todos os programas, eles podem ser auditados previamente. Tá? Então existe como se verificar que a urna eletrônica não vai fazer isso. Inclusive esses programas eles são auditados, né? Por mais que os partidos políticos não vão lá conferir, nós temos outras instituições que vão. E, aliás, o partido pode ir, ele é presidente de partido aqui em Almirante Tamandaré. Inclusive a Polícia Federal é uma das que vai. Né? A Polícia Federal tem uma equipe que já é especialista no processo eletrônico de votação. Tem um delegado que está sempre acompanhando lá em Brasília todo o desenvolvimento dos sistemas eleitorais. E ele pergunta, quem certifica a Justiça Eleitoral? Os certificados da Justiça Eleitoral, tá? Utilizam os certificados da Sebresc, né, que é da ABIN. Então, existe também uma certificação externa à Justiça Eleitoral. Quem audita a justiça e a programação da urna? Esse você já disse, mas repete para ele, por favor. Então, existem, né, essas entidades externas que podem fazer toda essa auditoria, partidos políticos, Ministério Público, OAB, CNJ, o Conselho Nacional do... Aliás, o Conselho Superior do Ministério Público, da Magistratura também, várias instituições. E também existe, Luciana, desculpa, por favor, não. O TSE também faz uma contratação de uma auditoria externa, né, para a realização de uma auditoria no dia da eleição. Tá? Então, no dia da eleição, como é que funciona essa auditoria? Tá? É uma auditoria do funcionamento das urnas eletrônicas em condições normais de uso. Mas como o nome é muito complicado, a gente usa o termo antigo que é votação paralela. Tá? Então, no sábado, são sorteadas, aqui no Paraná são quatro urnas eletrônicas. A quantidade varia de acordo com o número de sessões que existe no estado. Então, são 4 sessões, sendo pelo menos uma da capital, em que são sorteadas e que essas urnas são retiradas lá do local de votação. Então, as urnas que estão prontinhas para funcionar no domingo, elas são retiradas no sábado, são trazidas para Curitiba. Aqui se faz primeiro essa verificação dos lacres, né, para ver se não teve nenhuma adulteração na Isso urna por eletrônica. amostragem. Por amostragem. Né? É um sorteio. Né? É uma cerimônia que ocorre lá no TRE no sábado pela manhã, na véspera da eleição. Também é uma cerimônia aberta. Tá? É um sorteio com um globo, aqueles globo de bingo mesmo. Que né? bacana. Só existe um sistema eletrônico, né, que auxilia, né, para saber, olha, agora quais números que você pode colocar no globo para não correr o risco de sortear um número de uma sessão que não existe, por exemplo, naquela zona eleitoral. Né? Mas ela vai fazendo esse filtro de acordo com a bolinha que vai saindo. Tá? Então essas urnas, elas vêm para Curitiba, né? Elas são colocadas num ambiente filmado, monitorado pela Polícia Federal.
Tá? E, paralelamente, na mesma cerimônia, normalmente são estudantes que estão presentes nessa cerimônia, em que eles recebem a lista de candidatos daquela sessão que foi sorteada. Então, por exemplo, foi sorteada uma urna aqui de Almirante Tamandaré. Né? Então, foram lá, pegaram a urna da sessão 35, por exemplo. Levaram para lá. Os estudantes que estão lá em Curitiba fazem voto em papel, como se fossem eleitores de Almirante Tamandaré. Né? Esses votos são depositados numa urna de lona que também é lacrada. Tudo isso acompanhado também por uma auditoria externa. Né? E no domingo, essas urnas são colocadas para funcionar exatamente como se elas estivessem no local de votação. Recebendo esses votos que estavam registrados em papel. E no final, claro que tem que bater o resultado. Ótimo. Quer dizer, foi por amostragem, se faz essa verificação e vê se realmente teve algo errado ou suspeito. Exato. Já aconteceu de ter algo suspeito? Não. Nunca. Assim, até ocorreu em outros estados de quando chegar no final se verificar uma divergência, só que como o ambiente é todo filmado, você consegue monitorar se não foi um erro de digitação. E no caso, era isso. Tá? Até teve uma situação, a última vez que eu participei dessa comissão, que existe uma comissão no TRE que é responsável por todo esse procedimento, né? Que é a comissão de auditoria, e eu participei disso, e foi numa eleição municipal. E os auditores independentes, né, os auditores da empresa, resolveram fazer uma contagem também na mão, marcar no papelzinho. E chegou no final... como se fosse um voto impresso. Só que chegou no final e o resultado deles não coincidia com o nosso. Só que daí a gente descobriu que eles registraram, porque como o deles não tinha nenhuma informatização, tinha 2 casos de números de candidatos a vereador que não existiam vereadores com aquele número e eles estavam considerando como votos de candidato. Sendo que, como não existia aquele número, qual é o comportamento do sistema? Anula. Não, os 2 primeiros dígitos são válidos, são de um partido. Sim, é verdade. Então ele considerou como voto de legenda. Então, né, quando nós verificamos que esses números não existiam e eles refizeram o controle manual deles, aí bateu. Então o nosso controle foi mais efetivo que o dos auditores. Muito interessante. A Ivonete de Lara Vaz diz, boa noite, muito boa essas notícias, tá aí, Ivonete? A gente esclarece aqui, para que vocês não acreditem de repente, ou em fake news, ou algo assim, né? E também a gente traz para que vocês questionem. Ficou com dúvida? Pergunta. Estamos aí para isso. Esclarecer. O Claudemir Alves diz, é possível sim manipular a urna, ela é uma CPU, ela é programável. Exatamente, ela é programável, mas existe todo o controle do que é programado para executar nela. Desde a fabricação até o que vai executar. Frederico Almeida, eu convidei a Luciana Pombo para cobrir ao vivo a cerimônia nas próximas eleições. E a gente vai, Frederico, ao vivo, sim, para mostrar tudo para a população. A Rubiane Barros Barbosa Creus, um abraço para a Rubiane, diz boa noite, ótima entrevista. Boa noite. Boa noite, Rubiane. O Jorge Bonato Damos Condomínio diz voto auditável já. Qual seria o problema desse voto impresso? Porque na realidade já existe, pelo que você está dizendo, uma auditoria imediata, né? Vamos falar então de voto impresso e voto auditável. Tá? Okay. Vou contar um pouquinho de história. Adoro. Aqui. Legal, então vamos lá. Vamos voltar para o ano de 2002. Tá? Em 2002, nós tivemos voto impresso nas urnas eletrônicas. Tá? Aqui no Paraná nós tivemos isso em 6 municípios. Né? Foi uma amostragem. E o que nós tivemos em 2002? Um caos. Por quê? Porque, basicamente, o que aconteceu muito? A impressora, ela é um dispositivo muito mais propenso a apresentar um problema do que uma urna que, por exemplo, é totalmente eletrônica. Né? E o que aconteceu bastante? Travou a impressora na hora em que o voto estava visível. Porque como é que funciona o voto impresso? Né? O eleitor vai na urna eletrônica, ele digita os números do seu candidato,
ao final disso, tem uma bobina que vai rodar e vai mostrar num visor, né, para o eleitor conferir. Ele não tem acesso ao papel, tá? Isso é importante deixar claro. Em nenhum momento o eleitor vai ter acesso ao papel, nem vai poder levar esse papel embora. Não é o voto de cabresco também, como o outro lado tenta dizer, gente. É bom a gente esclarecer mas aí bem nós a temos situação. mais um pulo do gato nessa questão. Conta, Chegarei lá. Então, o que aconteceu muito? Travou justamente nesse momento. E quando acontece isso, não tem jeito. Quem está ali para resolver o problema, seja um mesário ou seja um técnico da Justiça Eleitoral, ele vai ver o voto. Porque ele precisa mexer no dispositivo que está com o voto Deixa de ser secreto, sendo exibido. entendi. Deixa de ser secreto. E também não é favorável ao meio ambiente, né, o voto impresso. Também tem essa questão, né? Fora o custo papel a também mais. dele, a gente pode falar mil coisas. Tem várias questões, tá? A gente vai falar inclusive da compra de voto e voto de cabresto. Pois No voto impresso. Mas então me fale. Tá? Deixa eu só complementar conclua, então ali conclua. essa questão. Tá? Na maneira como a urna é feita, é projetada para ter a votação hoje de maneira totalmente eletrônica, se acontece um travamento na urna, alguma coisa que alguém precisa interceder, ele vai mexer só na parte de trás da urna. Então ele não vai ver a tela onde está o voto. Tá? Sendo que no voto impresso não, existe essa possibilidade. É uma possibilidade. Mesmo que seja uma possibilidade. O sigilo do voto é uma garantia constitucional, né? É uma cláusula pétrea, então você não consegue mudar isso nem por emenda constitucional. É a mesma coisa de pena de morte. Né? Só se fizesse uma nova constituição para colocar isso. Então qualquer coisa que coloque em risco o sigilo do voto acaba sendo inconstitucional. Foi esse o entendimento, inclusive, do STF na sua última decisão sobre o assunto. Né? E sobre a questão do voto de cabresto, compra de voto. Né? O voto impresso também permite isso, né? Principalmente numa eleição como a próxima, em que a quantidade de dígitos, de números que o eleitor tem que votar é muito grande. Então, um candidato mal intencionado pode chegar para um eleitor e falar, olha, você vai votar nessa sequência numérica. Então ele já define para o eleitor quais vão ser os votos dele para todos os cargos. E no final ele vai ter o comprovante impresso em que ele vai poder verificar, sem nenhuma identificação de título de eleitor, de nome, se existe um voto naquela urna que tenha exatamente a combinação que ele passou para o eleitor votar. É bem difícil, isso começou a ficar complicado, então. Sim. Então, em 2002, nós já tivemos essa experiência e tivemos vários problemas com isso. Tá? E o TSE quis continuar com uma auditabilidade de votos, mas de uma maneira que não ocorresse mais esses problemas. Então ele criou já para a eleição de 2004 o que nós chamamos de registro digital de voto. O que é? O registro digital de voto é uma gravação do voto, então é como se fosse uma grande tabela em que tudo que o eleitor digita, né, os números ali, o branco, o corrige, eles são gravados nessa tabela. Então todos os votos são gravados lá, obviamente não são gravados na mesma sequência, né, porque senão você conseguiria identificar os votos tendo acesso a esse arquivo depois, né. Você teria que anotar lá, o primeiro eleitor foi fulano, o segundo foi Beltrana, né? Mas poderia quebrar o sigilo do voto nessa questão. Então, não é gravado na mesma sequência. Mas todos os registros estão lá. Inclusive, isso foi objeto também de auditoria. Tá? Nós fizemos a auditoria após a eleição de 2018, em que um dos itens da auditoria foi extrair o arquivo de registro digital de votos das urnas, né, em que tinha sido alegado que a urna estava fraudada, e esses votos foram inseridos numa outra urna para verificar se ela fazia a totalização correta e se os resultados batiam. Bom, e nisso tudo você acaba me dizendo então que hoje ela é auditável, da forma como deveria ser. Exato.
é que assim, a auditoria da urna eletrônica, ela não é simples, né? O nosso processo eletrônico não é simples, mas ele é auditável. Gente, eu tenho aqui várias perguntas que estão chegando em outros canais. Eu vou parar um pouquinho o Facebook e vou para o WhatsApp, porque tem gente que está acompanhando no aplicativo, na rádio, em outras redes e também está fazendo pelo WhatsApp. Então vamos lá. O Roque Oliveira está dando boa noite, ele é cantor, boa noite para o Roque. O Emerson está dizendo o seguinte: boa noite a todos os ouvintes do Papo Reto. Boa noite, um abraço aí para você, Emerson, que nos acompanha todos os dias. O Eduardo Roberto Garzuzzi diz o seguinte: boa tarde. Tema interessante, mas também com capítulos assustadores, como declarações que seria anticonstitucional a sua aprovação. Peraí, uma pauta anticonstitucional que é votada em 2 turnos na Câmara e no Senado, o que atenta contra a Constituição é a clara interferência do Judiciário afrontando a soberania e a votação do Parlamento. O sistema é falho e melhorias deveriam ser debatidas e implementadas sempre. O que vem acontecendo é uma perversão da pauta, distorcendo o seu real entendimento. Bom, a questão de ter sido aprovado, né, pelo Congresso não garante que seja algo constitucional, né, até por causa disso que existe o Supremo Tribunal Federal, né, que é o guardião da Constituição. E a questão de ser inconstitucional ou não é justamente isso que eu falei agora há pouco, essa possibilidade de quebra de sigilo de voto. Isso sim seria inconstitucional. Exatamente. Atenta contra a democracia, na realidade. Isso, né? Então, é sempre procurado evoluir, né? O registro digital de votos, por exemplo, veio em razão disso, né? Como uma maneira de evoluir o processo. O que não se pode é evoluir o processo de maneira a criar algo que seja inconstitucional, né? Ou que coloque em risco qualquer garantia da eleição, né? E mesmo sua credibilidade. O Eduardo Garzuzzi fez outras perguntas aqui, mas eu acabei perdendo, não sei porquê, cargas d'água, o meu computador fechou de repente, mas deixa eu pegar aqui pelo celular, que daí não tem erro nenhum. É o que acontece muitas vezes, né, na área digital, acaba sumindo da minha frente, mas ninguém entrou não na minha rede. Deixa eu ver aqui a participação, as outras perguntas. É que ele comentou de novo, daí acabou subindo. Ele diz o seguinte também, ele fala sobre a vacina, pergunta: os Estados Unidos recomendando o uso de máscaras, variante Delta, será que teve na Copa América lá também? Pois é, na realidade, Eduardo, também foi por causa da variante Delta. Foi realmente, a explicação que foi dada pelo governo federal. E ele diz: o problema maior dessa doença, claro, é o alto número de mortes, mas a sua politização também é algo realmente assustador, infelizmente no Brasil principalmente. E ele continua: quero deixar aqui um parabéns à nossa Secretaria de Saúde, que está fazendo um bom trabalho referente à vacinação. Estamos a passos largos evoluindo. E ele diz que até por isso também existe a CCJ, né, para avaliar essa constitucionalidade. Dionísio, que é nosso ouvinte aqui da Rádio Tamandaré, também participando com a gente, mandou um monte de vídeo para a gente colocar no final do programa. Obrigada, Dionísio. Um abraço para você. José Eduardo faz uma pergunta em áudio. Deixa eu pegar aqui para abrir a pergunta do José Eduardo. É meu marido. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Ele está lá em Balsa Nova, ouvindo ou assistindo, não sei, a Rádio TV Tamandaré e fazendo pergunta. Vamos ouvir. Opa, deixa eu desligar o nosso microfone. Bom, primeiramente eu gostaria de dar uma boa noite a todos aí da Rádio TV Tamandaré, boa noite especial à minha querida e linda, maravilhosa esposa Luciana Pom, boa noite, falando que a amo muito, boa noite e um abraço, um beijo na minha enteada competentíssima Luciene Ellen, dá uma boa noite também especial ao convidado, tá? Falando para ele. É um prazer recebê-lo na rádio, né? Falando sobre um tema tão polêmico. Muito obrigado. Tá? Primeiro eu vou estender uma opinião minha em relação a isso tudo. É como se você estivesse discutindo hoje, né? Você tivesse com um carro super automático na mão, mas você não soubesse guiá-lo, não confiar nele e querer voltar ali. Não, eu vou pegar meu Fusquinha. É mais ou menos isso em relação a essa briga de urna e tentar
colocar que a urna eletrônica ela é violável e tudo mais, que é a fraude e tudo mais, a gente sabe que isso é uma baboseira, não vai levar a nada. Eu gostaria de perguntar ao convidado o seguinte, primeiramente, qual o valor, um valor total que sairia hoje aos cofres? A gente sabe mais ou menos um valor, mas qual seria o valor que sairia para refazer todo esse processo, para colocar essa impressora junto com a urna, ou ela teria que ser refeita toda, né? Seria um equipamento a mais do lado da urna ou teria que refazer todas as urnas? Essa é uma pergunta. Haveria tempo hábil para isso? Também já para a próxima eleição, tá? E uma terceira pergunta, já aproveitando a presença do convidado aí, também é meio que pessoal essa, se você não puder responder, não tem problema. Se a tentativa dessa volta de voto impresso, voto auditável, sei lá o que esses loucos tentam falar sobre isso, se não seria uma forma de um constrangimento e coagir o eleitor. Se dessa forma aí não tem como o candidato saber se o eleitor votou nele. Ele pega aquilo na mão e ele vai saber se o eleitor votou. Não seria mais ou menos isso, essa tentativa de volta, de voto impresso, auditável, sei lá o quê, e desqualificar a urna eletrônica? Não seria mais ou menos desse lado aí? Tá? Então é isso. Quero agradecer a presença do convidado, tá? Dar uma boa noite a todos. E estamos aí. Muito frio aqui em Bossa Nova, muito frio mesmo. Mas estamos aqui na batalha. Boa noite a todos, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Não somente aí, viu? Tá muito frio aqui também. É verdade. Bom, então vamos lá. Vamos responder aí uma coisa de cada vez. O custo estimado é em torno de 2 bilhões. Meu Deus do céu. Implementar. Tá? Nós temos em torno de 540 mil urnas atualmente no Brasil. Nem todas possuem o mesmo hardware, a mesma especificação, né? Então isso seria mais uma agravante na questão de se colocar mais um componente externo ali, que seria uma impressora de votos. Quanto ao tempo, eu acho bem difícil, né, que nesse pouco espaço aí, praticamente um ano até a eleição, a gente consiga licitar, né, fazer o projeto, licitar, a empresa fabricar uma grande quantidade e que isso seja testado de maneira a não apresentar nenhum problema no dia da eleição. Né? Porque a questão do voto impresso tem essa questão de como não pode ocorrer uma quebra de sigilo de voto, ela não pode apresentar problema. Uhum. Né? Então é bem difícil de se conseguir fazer isso, né, aí para a próxima eleição. Mesmo que seja uma amostragem, né, você poderia pegar ali as urnas mais modernas, né, de repente até as urnas mais novas que estão sendo produzidas agora, e aí fazer alguns testes, mas mesmo assim você não teria como garantir que elas vão funcionar 100% sem apresentar nenhum problema. Né? Teria como fazer por amostragem, então, é o que você imagina. Talvez possa ser feito. Né? A Índia, por exemplo, demorou 6 anos para fazer esse processo. Né? É difícil, né? Ainda mais pensando que são, gente, 2 bilhões de reais que poderiam ser utilizados na melhoria da infraestrutura de saúde, de repente numa educação, na ciência, na tecnologia, em coisas que às vezes o governo não gosta muito. E coisas que precisam. Mais de investimento do que o nosso sistema. Né? E a última questão ali de identificação do voto, né? Aquilo que eu já falei anteriormente, existe sim essa possibilidade. Participando com a gente também a Dona Maria, um abraço bem grande para a Dona Maria, que aliás está precisando de empregada doméstica, você que está precisando de um emprego e que tem essa vontade de trabalhar lá em Curitiba, entra no site e verifica lá o telefone dela para você poder também fazer, de repente, a sua inscrição, digamos assim, ou fazer sua entrevista com ela. O Claudemir Alves disse, a urna é tão segura, então podemos fazer com que ela imprima o voto nessa briga toda, diz ele. Como disse aqui o nosso entrevistado, né, com todos os problemas que possam ser criados com a urna impressa, dá para fazer.
Pode ser que não para essa eleição, mas para a próxima, foi o que ele acabou de nos dizer. Eu vou acelerar aqui, porque faltam poucos minutinhos, 2 minutinhos para a gente terminar. Como Já? passa Nossa, rápido, passou Jesus rápido. do céu. Cássio Estoqueiro diz boa noite, manda um monte de coraçãozinho, acho que é para você, Luciene. Oxe, é o entrevistado da sexta-feira. Ah, da sexta-feira, um abraço para ele. O Claudemir Alves diz a última perguntinha. Se a urna der problemas na metade do dia de votação e tem que ser substituída, os votos dela são perdidos? Como é que se recupera isso? Vamos lá. Os votos são gravados em 2 dispositivos, tá? Nós temos o que nós chamamos de redundância. Então eles são gravados um dos dispositivos é um cartão de memória e nós preparamos urnas que nós chamamos de urnas de contingência. Essas urnas elas não ficam atreladas a nenhuma sessão eleitoral. Então elas recebem esse cartão de memória Mesmo com os que já estava votos. naquele, então não se perde. Não se perde. Ela recebe exatamente as mesmas informações e ela vai ter lá os mesmos votos que estavam na Você urna vai ter anterior. que fazer a zerésima dessa urna que vai ser colocada, tudo normalmente. É assim, você não consegue mais fazer a Não zerésima dá porque mais. você vai recuperar os votos da urna anterior. Então Entendi. ela já tem votos, Ela vai ter ela não aqueles tem votos zerésima. X. Tá? Entendi. Por ela ser uma urna de contingência, né, ela já está preparada para Pra receber isso. nessa situação. O Cláudio Santos dá boa noite, amigos, abraço, boa noite. Eu disse, estou chegando daqui a pouquinho. Cláudio Santos acho que já está aí até, né? Já está aí? Já. Chegou. Então vamos acelerar. Daqui a pouquinho tem o show da noite. Claudemir Alves, parabéns ao entrevistado e a você, Luciana. Obrigado pelas respostas. Obrigada, um abraço aí, Claudemir. Muito obrigado. Vilce Fernando Balsini, eu acredito em Papai Noel e na urna eletrônica. Tem as enfim. questões de crença que aí a gente não consegue. A gente não pode, então, não tem como. Mas como diz meu marido, né, tem gente que acredita naquilo que quer acreditar. Claudemir Alves, Deus me livre desse STF. A Vilce Fernando Balsini aumentaram o fundo eleitoral para 4 bilhões, então o custo não é desculpa. Pois é, mas quem aumentou não foi o TSE, foi o Congresso Nacional, e é bom que a gente diga bem isso, foram os deputados, foram os senadores, eles é que votaram, e quem dá o aval final é o presidente Jair Bolsonaro, se ele quiser ele veta. E a Marilza Santos diz boa noite, manda um monte de palmas, boa noite. Antes das considerações finais, só deixa eu voltar aqui para a Luciene falar quem ganhou, né, os nossos prêmios de hoje. Quem foram as pessoas que ganharam? Vamos começar pela lavagem do carro. Cantora Mari Santiago. Escreve aí do lado que foi a lavagem, porque senão depois a gente vai esquecer. Cantora Mari Santiago, parabéns, como sempre, ela é quem mais compartilha. Segundo colocado. Arnaldo Milk. Arnaldo Milk ganhou o quê? O CD. O CD, Arnaldo Milk. Vem buscar o CD, bem bacana. Venha, tira foto, aproveita e pega aquela caneca que você ficou de pegar aqui com a gente também. E Faberson Melo. E o Faberson Melo ganhou a máscara. Pediu e ganhou, Faberson. Um abraço para você também. Parabéns. Vamos lá, considerações finais. Bom, agradecer, né, primeiramente, Eu que agradeço, a imagina. oportunidade. O Tribunal Regional Eleitoral continua à disposição, né, tanto da rádio quanto de todos os eleitores, todos os cidadãos. Aliás, quero dizer que sempre que a gente precisou, vocês jamais disseram não, viu? Muito bacana. Bom, continuamos assim, tá? Para nós é importante até disseminar as informações verdadeiras sobre o processo eleitoral, né? Porque tem muita Fake inverdade news sendo compartilhada aí. Então, quanto mais pessoas conhecerem melhor o processo, para nós é melhor também, e podem ficar tranquilos que o processo ele é todo seguro, ele é todo auditável. E quem tem qualquer tipo de dúvida pode acompanhar também todas essas cerimônias que você colocou. Sim. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço bem grande, um abraço para todo mundo lá do TRE, os nossos amigos, a Rubiane, o Marden, enfim. Luciene Ellen, tchau, meu anjo. Tchau, boa noite. Boa noite. E deixa eu lembrar a vocês que amanhã tem entrevista aqui no estúdio com a vice-líder do Jair Bolsonaro lá na Câmara Federal, a deputada Aline, que é aqui do Paraná. Aliás, o líder é do Paraná, que é o Ricardo Barros, e a vice-líder também é do Paraná. Você vai poder conversar, fazer sua pergunta, enfim, aquilo que você quiser esclarecer na entrevista com ela amanhã a partir das 6h40, tá bom? Tchau, tchau. Até.